vamos dar início agora a mais uma palestra, chamando aqui à frente o engenheiro agrônomo Luiz Buzo, engenheiro agrônomo, coordenador técnico da Amazon Agrociências, para falar sobre o tema manejo nutricional e fisiologia para produções de atemoia e frutas em gerais. Boa tarde a todos. Bom, pessoal, nós somos a empresa Amazon e vou falar um pouquinho sobre frutas, atemoia, manejo nutricional e fisiológico. Primeiramente, vou falar quem somos, né? O fundador nosso é o seu Palma. Ele veio para o Brasil há uns 40 e poucos anos atrás, estudar agronomia. Ele concluiu o estudo, mestrado, e voltou para o país dele de origem, que é El Salvador. Lá ele trabalhou por vários anos com ácidos úmicos, fúvicos, adubação líquida. E depois de 20 anos, teve um convite de uma empresa alemã para vir aqui para o Brasil implantar a estrutura agrícola e ser um distribuidor. Porém, o sonho de ter uma fábrica própria, ele sempre existiu e se tornou realidade em 2013. Aí nasceu a empresa Amazon. De lá para cá tiveram várias coisas boas. Posso destacar, inclusive em 2018, uma parceria com o IAC, onde a gente teve a autorização para utilizar NAC em fórmulas, que era uma pesquisa de mais de 20 anos. E graças a isso a gente teve, em 2020, o título de fabricantes de biofertilizantes. O que seria isso? Ele não só nutre a planta, ele estimula a planta. Em aspectos de fotossíntese, florescimento, engorde de frutos, além de só nutrir a planta. Então ele faz mais que isso. Então, a gente teve e sempre vai ter aí no DNA fabricar produtos de alta tecnologia, levando as soluções de respeito para o campo. E aí, o bate-papo de hoje é manejo fisiológico de frutas e nutricional de atemoia. E eu vou falar, então, inicialmente, aqui de frutas, do produto que nasceu aqui com a parceria com o IAC, e depois eu falo das outras coisas. Então, aí, para facilitar a compreensão, eu separei em 4 quadros aqui, 30 dias antes de poda, logo após a poda, início de broto e flor, enchimento de frutos, para frente. E aqui eu pus um quadrinho especial, que é o Gram Black, que é um bioestimulante ativador enzimático. A gente fala muito dele hoje, em tempos que a gente se preocupa com o clima, né? Ou muito quente, ou muito seco, ou muita chuva, ou por causa de doenças a gente entra com os triazoles muitas vezes e aí intoxica a planta. E o que isso tem em comum, né? Todo estresse oxidativo gera oxidação. E é aí que nós vamos iniciar, então, falando do Gram Black. O Gram Black ele nasceu, então, com uma parceria IAC, Amazon, um trabalho de pesquisa há mais de 20 anos com o NAC, 10 mil hectares já tratados, entre várias frutas, e os consultores e parceiros, nós estamos hoje mais ou menos uns 22 ou 23. E o que o Gram Black torna ele tão especial, principalmente quando a gente fala de plantas estressadas, de plantas que sofrem oxidação. Está aí, ele é um antioxidante muito forte, uma vez que ele ativa ciclo de glutationa reduzida. Ele aumenta o fluxo de seiva. Ele aumenta a retenção e engorde de frutos. Logicamente, a gente almeja aumento de produtividade, aliado à sustentabilidade. E de que forma que ele faz isso? O primeiro ponto, antioxidante. Bom, já falamos, se está com falta de água, geada, estresse térmico, a gente tem pontos em comum, e esses pontos em comum têm a oxidação. Forma esse superóxido aqui. Isso daqui é extremamente tóxico para a planta e para as folhas.
Todo estresse, seja biótico ou abiótico, forma o superóxido. E o que ele causa para a planta? Peroxidação lipídica, as células rompem. Segundo ponto, degradação das auxinas. Auxinas, resumindo, eu preciso dela para o broto ir para cima, a raiz ir para baixo e para a flor ela pegar. Então, se eu tenho uma planta estressada, eu tenho uma planta com muita oxidação. E o Gram Black, ele faz um papel muito importante, uma vez que ele aumenta a enzima catalase e ascorbato peroxidase. Aumenta muito. E aí a planta sofre menos danos relativos ao estresse da planta. Então está aí, aplicando um Gram Black na dose de meio litro hectare, cada 20 dias, nós aumentamos muito as duas enzimas que mais amenizam o estresse da planta. Então, se eu tenho falta d'água, a planta vai ter estresse oxidativo. Como que eu dou um paliativo para esse efeito? Ativando a planta enzimaticamente. É o único ativador enzimático que tem hoje. Além disso, ele faz outras coisas interessantes. A glutationa, esse ciclo aqui, ele vai aumentar. Ele desintoxica excesso, às vezes, de sais. E ele quebra peróxido. É uma outra forma de oxidação, e diretamente. E esse peróxido, dá para se medir ele. Depois que a gente trata as plantas, depois de 8 dias, ele reduz em torno de 30%. Então, nós temos menos peroxidação, menos estresse, menos danos provocados pelo estresse. E com isso, a gente até toma sustos bons, né? Por exemplo, essa área de citros, estava com 4 aplicações e bateu geada. O lado esquerdo com tratamento e direito sem tratamento. O fruto desse estresse oxidativo deu esse sintoma aqui. E quando a gente trata as plantas, eu dou mais capacidade da planta de tolerar estresses oxidativos, seja de ordem biótica ou abiótica. Outro ponto importante, relativo a esse tal estresse que eu falei, muitas plantas têm acúmulos de açúcares livres dentro de vasos, que se ligam, e elas se ligam em forma das caloses. E as caloses, elas atrapalham o fluxo de seiva, seja ela com macroelemento, com microelemento, com o metabólito útil, e os fungicidas também precisam ser translocados. A partir do instante que eu aumento o fluxo de seiva, eu melhoro a eficiência dos fungicidas aplicados. E melhorando assim, obrigado. E melhorando assim o manejo de patógenos. Agora sim. Bom, pessoal, já falamos agora um pouquinho, então, aqui do Gram Black. E ele serve para ser usado ao longo de todo o ciclo. Por que ao longo de todo o ciclo? Porque a planta é passível de ter oxidação ao longo de todo o ciclo dela. Seja pré-poda, seja em brotação ou enchimento de frutos. O que acontece da seca aqui? Perde tudo. O que acontece da seca aqui? Ele não enche frutos. Então, é uma ferramenta maravilhosa para se trabalhar, meio litro hectare por aplicação, cada mais ou menos 20 dias. Agora, dando andamento, voltado já para a temoia, eu separei em 2 fases aqui, que são os tratamentos via solo. O primeiro dele, 30 dias antes de poda, depois logo após a poda. E os produtos são 2. É Nortofos e Full Black. Depois eu vou falar dos outros 2, que é o início de brotação até o final, e depois enchimento de frutos até final. Vamos lá então. Full Black é um fertilizante para uso via solo.
onde ele é composto ácidos úmicos, fúvicos, lignosulfonatos, para ser utilizado 10 litros hectare por aplicação. Qual aplicação? 30 dias antes de poda e logo após a poda. E o que ele traz de bom para a planta? Desintoxica a planta no nível do solo, emite raízes novas, ele tem os carboidratos livres que vão dar estimulação para a expressão gênica, principalmente em fotossíntese. E por que eu trabalho pré-poda e logo após poda? Porque nas fases em sequência de brotos, eu preciso ter energia, raízes fortes e benefícios para o solo. Incrementa a CTC, melhora a biota. Gosto de fazer ele aplicado com bacilos, os subtilis, com liquenformes. Gosto muito, dá um sinergismo muito interessante. E recupera os solos. Essa é a composição dele. 18 aqui de carbono, 10 litros por hectare por aplicação. Então nós vamos pensar em trabalhar 30 dias antes da poda e logo após a poda. E junto dele tem um outro amigo aqui, ó, é o Nortofós. É um polifosfato de amônio. O fósforo, a gente pensa nele sempre raiz, né? Mas o fósforo tem um papel fundamental em metabolismo de ATP. Então é necessário que a gente dê raízes novas e energia para a planta, para a fase que vai vir em sequência. O tratamento com ele, por que é tão especial também? Porque ele é um fósforo com as cadeias longas, independente se está com o pH 4, que não é adequado, mas às vezes acontece, de 4,5, ou pH de 7, o fósforo entra para a planta. E ele não retém a nível de solo, é totalmente livre para a planta. E por que é importante eu ter esse fósforo livre para a planta? Porque no momento de energia, que aqui a gente já fala em ATP, nós temos uma molécula, o Nortofós, muito próxima do que seria um ATP da planta. Então ele é bastante amistoso, a planta gosta dele. Ele entra rápido, ele trabalha rápido. Então, vamos imaginar, Fublec e o Nortofós são aplicados 30 dias antes de poda e logo após a poda. Agora chegou aquela fase importante, né? A mais importante que a gente tem, a brotação, e logo na sequência flores. E o que é importante a gente estar atento aqui? Cálcio, magnésio, boro e bioestimulação. Além disso, auxinas, citocininas e microelementos, que a hora que está saindo o geminho, aumenta a extração de zinco especial. Vamos lá. Cálcio com boro, não precisa aí falar nada de novo, é pegamento de flores, pegamento de fruto inicial, incremento de flor fértil, incremento aqui do pegamento e produtividade. Só que cálcio com boro também tem relação íntima com casca de fruta, resistência de planta. Uma vez que cálcio, lignina, boro, pectina, estrutura da casca, vai dar resistência para a planta. Então, uma planta que falta boro é suscetível a ataque de patógenos. Uma planta que falta cálcio vai ter uma casca fina, uma pele fina, e ela pega mais fácil todos os patógenos dela. E magnose, a gente sempre pensa em manter fotossíntese sempre em alta. Por que fotossíntese sempre em alta? Nós estamos aqui no momento de brotação e floração. A gente não pode ficar sem esse time agindo da forma certa. BioBloom, 6 de cálcio, 2 de magnésio, 1 de boro, extrato de algas. 1,5 litro por hectare por aplicação a ser iniciado do início de brotos até final de ciclo. Porque a gente precisa de flores, precisa de frutos jovens, frutos grandes com casca boa. Pensamos inicialmente na reposição de cálcio, de magnésio e boro, e agora chegou o momento de pensarmos na equalização dos bioestimulantes da planta.
O cigrés, então, pela sua extração, ele é rico em auxinas e citocininas. Então, são os bioestimulantes que vão dar engorde de células, a multiplicação de células e a citocinina em especial, a diferenciação de células. Então, a hora que a planta brota, eu preciso ter isso equalizado para que tenha um bom pegamento de flores e de frutos. E as auxinas também, ao longo de desenvolvimento frutas, ela vai ter um papel de engorde de frutos, de estimular esse engorde de frutos. Aí vai faltar elemento, que é o potássio. Mas o bioestimulante ele já está aqui. E o Sigras, então, resumindo, equalização hormonal, função estrutural, reserva energética. Também para se trabalhar, desde o momento que a planta brota, até o finzinho de ciclo. Posso fazer, cada 2 aplicações de BioBloom, eu faço uma aplicação de Sigras. Então, aquele que eu falei antes, a cada 2 dele, eu faço uma de Sigras. E ele é o único mercado, tem 86 de extrato de Ascophyllum, com uma extração dupla. Por que extração dupla? Justamente para salvar o máximo que dá de auxinas e citocininas. Bom, já pensamos no cálcio, no magnésio, no boro, pensamos auxina e citocinina. Está faltando os microelementos. E os microelementos são muito importantes porque eles fazem parte por os processos todos quase da planta. Respiração, precursor das auxinas, enzimas, entre outras coisas que a planta precisa. E o BioBloom é um coquetel com microelementos e nitratos líquidos com bioestimulação, aminoácidos e carbono. Então, no momento que a planta brota, eu posso entrar com 1,5 litro hectare para cada aplicação e fazer de 2 a 3 aplicações, só para tapar. Fechei o zinco, fechei os microelementos, eu fechei o cálcio, o boro, legal, o dever de casa ele está feito. Agora, a gente chegou numa fase que a gente esperava tanto, né? Seria o momento que ligou as frutinhas, que ligou frutos jovens, e ele precisa encher. E encher, principalmente, é uma boa adubação de base, com base em análise de solo, mas a complementação de potássio via folha é importantíssima. Por que é importantíssima? Melhora a qualidade final da fruta. Vai aumentar açúcares e translocação de açúcares livres para a fruta. Então eu vou ter frutas gordas. Auxilia na taxa de fotossíntese. Um ponto importante que eu gosto de falar, o potássio também é epiderme, é pele. Então se a planta tem falta de potássio, nós também temos uma planta fraca. Também mais suscetível à perda de água, ataque de fungos. Então, pessoal, para trabalharmos esse benefício, a dose de trabalho seria 1,5 litros por hectare, 2 litros por hectare aplicação. E ele deve ser feito desde frutos jovens até final de ciclo. Sempre que eu preconizar enchimento de frutos com maestria. Lembrando que planta que falta o potássio é planta que murcha rápido. Planta que falta o potássio é planta que não enche fruto. Planta que falta o potássio é planta que adoece fácil. Então a gente já falou de várias coisas aqui que são resistência para a planta. Cálcio adequado, boro adequado, o manganês adequado, zinco adequado. Resumo, tudo. Então uma planta estabilizada e nutrida bem é uma planta que suporta mais os patógenos e com o ativador enzimático que está aqui, ó, o Gram Black, ela vai suportar os intempéries também de clima. Bom, pessoal, resumindo então o que foi dito, 30 dias antes da poda e logo após a poda, Nortofós com Full Black. Os 2 aqui e os 2 aqui. Começou broto com flor. Eu começo com o BioBloom, cálcio com magnésio e boro,
Cigrés, auxina, citocinina e blend, pensando na reposição de microelementos. Legal. Ligou os frutos. Começou a fase de enchimento. Aí eu vou para cá, enchimento de frutos, onde eu tenho que pensar no potássio, posso dar andamento aqui no bioestimulante, aqui nas auxinas, e manter um BioBloom para ter uma casca firme. Lembrando que, ao longo de todo o ciclo, utilização aí de Gram Black como ativador enzimático para a planta. Bom, pessoal, era só isso. Muito obrigado. Quero chamar o Valério Tomazetto para fazer a entrega da placa aqui para o Luiz Buzo. Bom, pessoal, eu quero chamar... Alegria plantada em casa hoje aqui em Capão Bonito, evento de Atemoia Tech, fica aí só iniciando aqui.